Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje vamos dar continuidade na nossa maratona de críticas dos filmes de Star Wars. Dessa primeira trilogia já falei do primeiro filme, da sequência O Império Contra-Ataca e agora vamos concluir a primeira trilogia. Será que esse filme é à altura dos dois primeiros? Será que ele é melhor ou será que ele é inferior? Para saber a minha opinião, primeiramente eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e agora vamos saber, né? Vamos pro que interessa. Roda a vinheta. Return of the Jedi, ou Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi. Filme de 1983, dirigido por Richard Marquand. É interessante falar de O Retorno de Jedi porque eu acredito que desses primeiros filmes da trilogia, esse aqui com certeza é mais um dos queridinhos dos fãs, mas eu acredito que não sejam todos os fãs, ou a maioria deles, que acreditam que esse seja o melhor filme da trilogia. Quando você pega a grande massa dos fãs de Star Wars, todos eles debatem entre O Império Contra-Ataca e o primeiro filme como os dois melhores dessa trilogia, e esse aqui fica um pouco de escanteio. Mas, na minha humilde opinião, apesar dos pesares e apesar de achar que esse aqui não é o melhor filme da trilogia, esse é o que eu mais gosto. Então, se fosse para eleger o meu favorito, que eu mais gosto de reassistir, eu escolheria O Retorno de Jedi. Repito e reforço, não que eu acredite que esse seja o melhor, mas é o que eu mais gosto de reassistir. Obviamente, Star Wars, o primeiro filme, né, Uma Nova Esperança, é um grande filme, tem todos os seus méritos, já falei sobre ele no canal. Quem acredita que O Império Contra-Ataca é o melhor filme dessa trilogia, também tem os seus pontos a favor. Eu ainda acredito que O Império Contra-Ataca é um pouquinho inferior ao primeiro filme, mas é ligeiramente. E na minha opinião, esse aqui está no mesmo patamar que O Império Contra-Ataca, e eu falei pra vocês que esse segundo filme tem alguns pontos que me incomodam e que eu não gosto tanto assim. Já esse aqui, existem alguns pontos que eu adoro, e os problemas que eu vou mencionar nesse vídeo aqui são problemas que pra mim não fazem tanto peso. Eu consigo fazer vista grossa facilmente e reassistir esse filme aqui com facilidade e com tranquilidade. Um dos pontos que mais se destaca pra mim é que esse é, sem dúvida, um dos filmes mais divertidos dessa trilogia. É o filme mais divertido da trilogia. Ele é o mais engraçado, o que tem mais cenas divertidas e o que tem um melhor aproveitamento dos personagens engraçadinhos, dos alívios cômicos, né? Aqui, além dos 3 alívios cômicos que a gente já tinha nos 2 primeiros filmes, os personagens principais continuam sendo engraçados, divertidos e fazendo as piadinhas corriqueiras, mas também a gente tem a introdução de novos alívios cômicos, né? E isso tudo compõe um filme mais divertido, com uma aura um pouco mais alegre, né? Até porque o filme mais pesado, entre aspas, e mais dramático da trilogia seria o segundo. Esse aqui é uma grande conclusão, e aqui há espaço para fazer tudo isso de maneira muito mais leve e engraçada. E eu ainda acredito que O Retorno de Jedi seja mais eficiente na hora de construir as piadas, ou seja, ele é mais engraçado. Como eu falei, o segundo filme ele tem uns pontos que me incomodam, e alguns desses pontos que mais me incomodam são esses alívios cômicos. Eles são usados à exaustão e de maneira exagerada pelo filme, a ponto de ficarem irritantes. Eu comentei sobre isso na minha crítica desse filme. Aqui eu acredito que tá tudo de maneira tão equilibrada, os alívios cômicos nem faltam, né? A gente tem eles suficientemente em tela, mas eles também não estão sobrando, eles não aparecem demais a ponto de ficar enjoativo ou cansativo. Ou seja, quando eles aparecem para fazer graça, a piada é boa, funciona e tem impacto, né? Até porque a gente teve um tempinho sem eles lá. E como existem mais alívios cômicos e também os personagens principais também fazem as piadinhas, né? O momento entre a piadinha de um personagem e de outro fica um pouquinho mais espaçado, né? O que faz com que a gente não enjoe desse personagem X ou desse trio de personagenzinhos ali, que obviamente eu estou falando do R2-D2, do Chewbacca e do C-3PO. Esse triozinho ali não fica enjoativo. Até a gente ver uma piada de um deles de novo, demora um pouquinho. Ou seja, há um grande equilíbrio nesse sentido e toda essa aura muito alegre do filme é muito boa pro filme. É com certeza um dos pontos que eu mais gosto no filme. E não são só esses personagens que fazem piadas, né? Eu falei diversas vezes durante o vídeo que os protagonistas também fazem piadinhas e a gente tem também a inclusão de outros alívios cômicos. Entre os que se destacam estão, obviamente, aqueles ursinhos bonitinhos da lua de Endor lá. São personagens, obviamente, mais simplórios, né? São só ursinhos, parece um monte de ursinho Pooh, mas são engraçados, divertidos, fofos, carismáticos, unem tudo de bom que existe nos melhores sidekicks ou alívios cômicos dos grandes filmes do cinema. Com certeza são um dos arcos mais gostosos de acompanhar, e eles não estão ali só pra fazer piada, assim como todos os personagens do filme, todos eles acrescentam em alguma coisa, mesmo que seja mínima na história. Eles estão ali
para algum propósito narrativo, ou seja, eles fazem piada, eles são engraçados, mas eles ajudam a trama a caminhar para frente, o que é mais um ponto positivo. Além disso, o arco, por exemplo, entre o Han Solo e a princesa Leia é muito melhor aproveitado nesse filme. Cheguei a comentar que eu não gosto muito dessa introdução do romance no segundo filme, né? Existe também um flerte com isso no primeiro filme, mas é no segundo filme que isso ganha força, e eu não gosto da maneira que isso é introduzido naquele filme. Já aqui, isso é trabalhado de maneira muito mais interessante, né? É resolvida a situação entre a princesa Leia e o Luke Skywalker de maneira muito criativa, importante também para toda a franquia, para abrir mais um gancho para futuras sequências, o que é muito bom. Então isso aí já agrega valor no filme com certeza, e também a maneira que é trabalhado esse romance entre o Han Solo e a princesa Leia é muito mais engraçada, mais divertida, é muito mais legal você ver os dois, é muito mais fofo o casalzinho, e quando você vê o Han Solo com ciúmes, por exemplo, deixa de ser chato e passa a ser engraçado, e isso tá em sutilezas ali que são trabalhadas nessa relação. Então, mais um ponto a favor do filme, na minha opinião. A jornada que a gente acompanha em O Retorno de Jedi com certeza não se mostra tão grandiosa quanto as dos dois primeiros filmes. O primeiro filme introdutório é muito grandioso por si só, o segundo deixa um final aberto extremamente ousado, apesar dos pesares, e tem uma jornada muito mais grandiosa do que esse aqui aparenta ter. Apesar de ser a grande conclusão, eu acredito que aqui a grandiosidade está em pequenos detalhes e não existe uma jornada tão grande para se acompanhar. A gente meio que acompanha apenas o grande desfecho da relação entre o Luke Skywalker, o Darth Vader e até o Imperador, né? Então é interessante você ver isso, mas não é algo tão uau quanto a gente tem nos primeiros filmes. Inclusive, a gente nem tem tantas batalhas, nem tantas cenas de lutas de naves e etc. A gente não tem tanta coisa nesse sentido aqui. O que com certeza joga um pouco contra o filme, afinal esse é um dos grandes chamarizes da franquia, né? Essas grandes batalhas, lutas de sabre de luz e etc. E essa jornada grandiosa, que aqui não tem tanto assim, né? E aqui, inclusive, quando a gente tem as lutas de sabres de luz ou as batalhas, tiros e etc., eu acredito que essas lutas não são tão bem realizadas assim quanto no segundo filme, por exemplo, né? O primeiro filme tem as suas fragilidades nesse sentido também, mas o segundo é com certeza um grande avanço. Esse aqui, com certeza, é um passo atrás. Existem cenas marcantes, cenas bonitas visualmente, plásticas, mas as cenas de ação não são tão bem coreografadas assim, o que com certeza também é um pontinho contra esse filme. Nas atuações, o que mais me incomoda aqui novamente é o Mark Hamill. O personagem dele precisa expor uma certa serenidade, uma maturidade que o ator não consegue exprimir com tanta verdade e sinceridade assim. Você até compra essa maturidade que o personagem adquire, mas porque você acompanhou toda a trajetória dele. Mas quando você percebe essa superioridade entre aspas, né, e essa serenidade do personagem, essa misteriosidade também que o personagem carrega, você vê que o ator não consegue vender isso tão bem. Fica uma coisa meio forçada, meio teatral, e eu não gosto, né? Com certeza ele é o mais fraquinho dos atores, mas não tô querendo dizer que é ruim ou que chega a atrapalhar a história. Só não é tão bom quanto poderia ser ou quanto o personagem dele pedia. Harrison Ford e Carrie Fisher nos seus personagens estão novamente sensacionais, e eu reforço que são com certeza os dois melhores atores envolvidos nesse projeto aqui. Aqui eles demonstram novamente todo o carisma dos dois, todo o talento na hora de atuar, apesar de em alguns momentos eles darem as escorregadas deles também. Mas eu ainda gosto da participação de ambos. Tem um personagem que pra mim falta no filme, é o personagem do Billy Dee Williams, o Lando. Ele é um personagem importante, relevante, que até faz muita coisa nesse filme aqui, mas tem muito pouco tempo em tela, e quando ele aparece em tela é sempre gostoso de vê-lo. Ele é um personagem carismático, simpático e engraçado. Então eu gostaria de ver um pouquinho mais desse personagem. O ator entrega todas as nuances do personagem muito bem, então um pouquinho mais de Lando faria bem ao filme com certeza. E outra grata surpresa desse filme, que nem é tão surpresa assim, é a presença do Imperador aqui. Ele é muito imponente, sem dúvida mais um grande vilão dessa franquia que é Star Wars, né? Um vilão ameaçador, imponente, amedrontador, até tem um visual muito marcante também, né? Que é uma das grandes marcas da franquia, né? A franquia é muito boa em conceber personagens, vilões ou protagonistas com visuais marcantes, né? Então eu gosto muito desse personagem. Sem dúvida nenhuma ele oferece
essa é a ameaça necessária para o protagonista. Eu gosto muito da interação entre ele, o Darth Vader e o Luke. Rende ótimas cenas e é com certeza um vilão memorável não só da franquia Star Wars, mas de toda a história do cinema. Visualmente não tem como falar mal de Star Wars, o Retorno de Jedi. Ele é mais um grande acerto da franquia. O CGI é muito bonito visualmente, né? Apesar de ter envelhecido, não envelheceu mal. Ficou cada vez mais bonito com o tempo, isso é com certeza, né? Design de produção do filme novamente acerta muito, né? Aqui a gente não tem essa exploração de novos mundos como a gente tem, por exemplo, no segundo filme, né? O segundo filme explora muito mais. Aqui a gente vai para planetas mais conhecidos dos fãs, né? Mas aqui a gente tem novas criaturas, novas espécies de seres que são apresentados pelo filme e é muito criativo, muito interessante sempre ver essas novas criaturas. Todos os personagens e criaturas desse filme visualmente são muito criativos e belos, né? E com certeza se tornaram ícones aí da história do cinema, sem dúvida nenhuma, assim como de todos os outros filmes, principalmente dessa primeira trilogia aqui. De maneira geral, com certeza Star Wars O Retorno de Jedi é mais uma grande adição a essa franquia. Na minha opinião, no mesmo patamar que os outros dois filmes, talvez um passinho atrás do primeiro, mas ali pau a pau com o Império Contra-Ataca. Eu acredito que esse filme aqui demora um pouquinho pra engrenar, o começo dele é um pouco lento, mas quando ele pega no tranco mesmo, ele vai que vai, a história fica divertida, entusiasmante, gostosa de acompanhar. Então é mais um filme que eu sempre me divirto reassistindo. Gosto muito de Retorno de Jedi e por tudo isso que eu falei pra Star Wars Episódio 6, O Retorno de Jedi, eu dou uma nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo sobre esse filme? Você discorda? O que você acha sobre ele? Deixe suas opiniões aqui nos comentários. Sobre os 3 filmes dessa primeira trilogia, qual você gosta mais e qual você gosta menos? Comenta aqui embaixo a sua ordem, os seus 3 filmes favoritos dessa trilogia aqui, beleza? Se você concorda com a minha ordem ou se você discorda de mim, deixe todas as suas opiniões nos comentários. Lembrando que eu adoro ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes, beleza? Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilo, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não se esquece de deixar o like, que me ajuda pra caramba. Se não gostou, só deixar o dislike, mas não sai daqui sem marcar uma dessas duas opções. Te convido também a me seguir nas minhas outras redes sociais, são essas aqui que estão aparecendo aqui embaixo. Por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui, beleza? Lembrando que eu vou fazer crítica de tudo que é de Star Wars aqui nesse canal, já fiz crítica dos 2 primeiros filmes, agora vou dar uma pausa nas trilogias, porque semana que vem vai ter crítica de Star Wars Visions, mas na outra semana a gente volta com a trilogia prequel e depois com a trilogia da Disney, com os spin-offs, com as séries, então vai ter crítica de tudo aqui no canal. Caso você não queira perder, se você tiver com o sininho ativado, você vai receber a notificação desses vídeos quando chegarem, beleza? E é isso, muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou! Nesse vídeo não teve erro, não tem nada, não vai ter piada. Então, se você chegou até aqui, você se iludiu, porque dessa vez eu não fiz nada de engraçado.